Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues, estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi e o nosso convidado especial, Gabriel Franco, publicitário formado pela SPM São Paulo. Vamos primeiro ao nosso co-apresentador tradicional, diretamente de Toronto. Gui, como é que você está se sentindo hoje? Boa noite, Miguel. Boa noite, Franco. Um prazer enorme estar aqui para mais um episódio, muito entusiasmado pro dia de hoje. E é isso, vamos que vamos. Perfeito, Gui. Agora eu passo a bola pro Franco. Franco, como você está se sentindo hoje, nessa segunda gravação sua aqui no podcast Boleiros de Humanas? Boa noite. Muito bem, graças a Deus, tudo certo. Tô meio nervoso, né, porque meu time tá jogando agora, torcendo para não perder, mas muito ansioso pelo que vamos falar hoje, que é um assunto bem legal, cara. Justamente, essa gravação aqui do 20º episódio do podcast Boleiros de Humanas, exatamente 20º episódio. Eu não pensei que chegaremos tão longe assim, mas, de novo, isso aí é tudo por vocês, cara. E é exatamente isso que o Franco falou. Estamos gravando hoje, às 7 horas do dia 5 de maio de 2021, quando o São Paulo visita o Racing na Argentina. Se o São Paulo perder esse jogo, eu vou cancelar esse episódio, já vou avisando. Mas, brincadeiras à parte, estamos aqui hoje para falar de um tópico bem bacana, bem interessante, que é, na verdade, a Copa do Mundo de Rugby de 1995 e toda a sua conexão com a política na África do Sul, questões históricas sobre o apartheid e o futuro, na verdade, do país, né? Esse país que acho que alguns já sabem que passou por um período e ainda continua, na verdade, passando por um período de difícil segregação, né, de difícil segregação étnica em seu território. Alguma coisa a adicionar, Franco, Gui, ou já vamos começar? Partimos pro primeiro, então. Beleza, então, sem mais delongas, vamos ao nosso kickoff. Sejam bem-vindos de volta, então, ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Para iniciar esse nosso podcast, que já demos, né, um pouquinho, um gosto do que é o nosso tema para hoje, acho que vale entender o que de fato foi o apartheid, esse tema que a gente já apresentou um pouquinho, né, no início, e por que ele é relevante até os dias de hoje, né? Como sempre, vamos fazer aquele contexto histórico que é tradicional aqui no podcast Boleiros de Humanas, para entendermos, né, essa conexão entre o evento esportivo e as ciências sociais que estão abarcadas juntas dentro desse contexto. O apartheid, então, sem mais delongas, foi um regime adotado pelo primeiro-ministro da África do Sul, Daniel François Malan. Daniel François Malan, que era um pastor protestante e chegou ao poder na década de 40. E o apartheid, na verdade, é mais conhecido como um regime de diversas leis implementadas do ano 1948 até 1994. Esse foi o período, na verdade, em que o Partido Nacional, partido que o Daniel François Malan era integrante, esse partido que era conservador e também promovia a cultura afrikaner ou Boer, e Boer, afrikaner, esse termo remete, na verdade, aos colonos calvinistas, principalmente holandeses, que os descendentes desses colonos que permeavam na cultura da África do Sul. Então, esse regime apartheid, na verdade, se compreende como esse período, né, de 1948 até o ano de 1994, mais ou menos, aí, como uma série de leis, mais de 100 leis, em que o governo da África do Sul, liderado pelo Partido Nacional,
adotou uma série de leis para segregar, de fato, os negros e outros grupos étnicos que estavam presentes na África do Sul dos brancos, dos descendentes, né, dos colonos calvinistas lá presentes. A apartheid, na verdade, numa tradução literal aqui, né, para o inglês, significa aparthood, ou separação, né, de fato, e institucionalizou a separação racial no país de forma clara e distinta. E as leis que eu já mencionei, esse grupo de mais de 100 leis adotadas com o passar do ano, acabaram por cercear os direitos de indivíduos com base em suas respectivas etnias. E o que isso queria dizer, na verdade, é que as leis tinham o objeto de selecionar aonde as pessoas, né, não brancas, né, outros grupos étnicos poderiam viver, onde elas poderiam se locomover, onde elas poderiam trabalhar, e diversas outras restrições que foram impostas a estes grupos que não eram dessa minoria que governava o país por estes anos. E o apartheid, deve ser afirmado, era lastreado num conceito que ficou conhecido como BASCAP, que vem de bosshood, que está atrelado aí realmente à ideia de supremacia branca, que formulou um verdadeiro sistema de estratificação social, que colocava os indivíduos brancos realmente no topo da cadeia, seguidos pelos asiáticos, e os asiáticos aqui, às vezes, em documentos oficiais, à época, são referenciados como Indians ou indianos, porque, de fato, vários indianos migraram para a África do Sul, quando a África do Sul ainda era uma colônia britânica. A Índia também, sendo uma colônia britânica, realmente, né, teve essa migração entre a Índia e a África do Sul. Mas esses asiáticos, majoritariamente indianos, mas também alguns do sudeste asiático, como a Malásia, que também, né, tiveram toda essa influência do Império Britânico. Depois, em terceiro, teríamos aí os pardos, e em último lugar, realmente, os negros africanos. Então tinha toda essa estratificação e diferentes restrições com base em sua etnia. E voltando, né, de novo aqui, para compreendermos o que foi essa restrição de onde, né, os negros, de onde as pessoas de etnias diferentes poderiam, de fato, morar, existir até, um levantamento do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Estado de Michigan, nos Estados Unidos, estima que cerca de 3,5 milhões de negros foram expulsos de suas casas como consequência do regime do apartheid. Se você parar para pensar, né, que no final aí do regime, cerca de 40 milhões de habitantes moravam na África do Sul, quase 10% do país, né, que foi brutalmente relocado, removido de suas casas e expurgado, né, para outro local. O despejo que veio com o apartheid é considerado um dos maiores da história, e os negros foram relocados para assentamentos segregados, longínquos, e alguns desses assentamentos, na verdade, né, que tinham de verdade o objetivo primordial de expurgar e concentrar os diferentes grupos étnicos para regiões específicas. Deve ser apontado, né, que a África do Sul é composta por vários grupos étnicos, né, nações tribais que há séculos residem naquele território. O ponto por trás, né, dessa relocação era mais concentrar esses grupos, e a elite Boer criou os chamados Bantustão. E o que seria, né, esse Bantustão? Na verdade, eram territórios separados dentro da África do Sul e do Sudeste Africano, que é a atual Namíbia. Deve ser apontado, né, que a Namíbia e a África do Sul eram unificadas em um só território, a União Sul-Africana dos anos 1910 até 1961.
e diversos bantustões foram formados, 10 no Sudeste africano e 10 na África do Sul, e esse termo, cunhado no final da década de 40, era lastreado em Banto, né? Banto, que significa pessoa ou humano, remete ao grupo etnolinguístico, com mais de 400 subgrupos na África subsaariana, que são os bantus. E o sufixo, né, do termo bantustão, significa terra ou nação em farsi, persa e algumas línguas orientais com influência farsi. Então, realmente era a ideia de colocar esses grupos étnicos africanos, asiáticos, realmente nesses assentamentos longínquos, longes de fato dos grandes centros urbanos, separando eles das elites brancas, boers, calvinistas que dominavam os territórios nesse período. E sobre esses bantustões, de fato, o propósito era realmente criar territórios etnicamente homogêneos, criando essa base de estados autônomos, e alguns até tentaram se tornar independentes, mas não conseguiram, né, a aceitação necessária para obter tal feito. E esses bantustões, como vamos ver mais adiante, foram abolidos com o final do Apartheid de 1994, mas como eu vou entrar ainda mais à frente no nosso terceiro bloco, as reverberações do regime de separação desses assentamentos, desses bantustões, são sentidos até os dias atuais. Um levantamento da Vox News, publicação norte-americana, contou aqui em média os residentes negros da Cidade do Cabo, né, uma das grandes cidades da África do Sul, têm de se locomover cerca de 3 horas para chegarem aos seus respectivos postos de trabalho. E tudo isso na verdade, uma herança que temos desse regime que foi o Apartheid, dessa divisão entre os brancos, os negros e realmente dessa política que foi a criação desses bantustões. Vamos entrar mais a fundo, mas na verdade, né, quando os negros voltam às cidades, eles são forçados a ficar em áreas mais periféricas, e isso aí realmente é diretamente ligado a essa política do Apartheid. Alguma coisa a adicionar quanto a isso, Gui, Franco? Vamos continuando com, né, a liberação, o dia de liberdade. O que foi isso para o povo sul-africano? Não, acho que você explicou muito bem, Miguel, esse tal Bantustão, né, é uma coisa realmente que a gente, é até difícil pensar, né, você precisava, se você fosse um negro que quisesse acessar uma área branca, você teria que ter um passe especial, o que é uma coisa que é difícil de prescutar até. Imagina você morando em São Paulo, se você quiser ir em um certo bairro, você precisa de um passe. É uma coisa bem triste e bem até difícil de entender nesse mundo moderno, né? Exatamente, você falou aí já sobre a lei, né, do passe, que de fato foi uma das leis que talvez mais fomentaram, né, a insatisfação dos negros sul-africanos, porque estes eram realmente forçados a carregarem um passaporte constando as áreas que eles poderiam trafegar, né? É algo que é impensável nos dias de hoje, mas ainda assim palpável na sociedade sul-africana. Entrando nesse ponto, em 1994, eu já falei, né, que foram realizadas, na verdade, não falei ainda, mas em 1994 a gente tem o fim do Apartheid. Isso é motivado por uma série de pontos que vou enumerar mais adiante. De novo, nós já estamos evadindo um pouco o nosso tempo, mas por óbvio, é um tema realmente mais difícil, complexo, o que foi o Apartheid, explicar nessa rica história da África do Sul. Então acho que vale a pena esse contexto histórico um pouquinho mais extenso. Mas com o fim do Apartheid, com o fim desse regime, temos as primeiras eleições na África do Sul sem influência né, desse regime de separação. Elas ocorrem no ano de 1994, no dia 27 de abril, então acabamos de passar um pouquinho o aniversário
mas, né, como sempre, Poleiros de Humanas é uma publicação quinzenal, então até que está perto, na verdade. E esse dia, 27 de abril de 1994, ficou conhecido como Dia da Liberdade. O eleitorado da África do Sul, que era composto por cerca de 3 milhões de habitantes, à época, né, antes do fim do apartheid, na verdade, poderia ser composto por uma população de 28 milhões à época, né, se você for considerar a população com idade e capacidade para comparecer e votar, participar, exercer o seu direito de sufrágio. Então, dá para perceber, né, que essas eleições de 94, na verdade, foram importantíssimas para o povo sul-africano, esses grupos étnicos sul-africanos que foram oprimidos por tanto tempo, separados pelo regime do apartheid, que de fato compunham assim a grande maioria do possível eleitorado sul-africano, mas estavam sendo completamente escanteadas por esse regime do Partido Nacional. Não foi mesmo, Gui? Conta um pouquinho do que foram os resultados dessas eleições pra gente. Sim, então, as eleições de 1994 na África do Sul foram, de fato, as primeiras eleições em que tivemos um sufrágio praticamente universal. E os votos válidos chegaram a quase 20 milhões de votos, tendo cerca de 19 milhões e 700 mil votos. E os dois partidos mais votados para a Assembleia Nacional, que seria o Parlamento da África do Sul, foram o Congresso Nacional Africano, mais conhecido na sua sigla em inglês ANC, de African National Congress, com 12 milhões e 237 mil votos, ou seja, cerca de 62% dos votos válidos, e traduzindo isso para 252 lugares no parlamento. E em segundo lugar chegou o Partido Nacional, com bem inferiores 3 milhões e 900 mil votos, que isso corresponde a cerca de 20% do voto total, e 82 lugares ou assentos no parlamento. Mas, interessantemente, apesar do Partido Nacional, do Congresso Nacional Africano ter saído vencedor, o líder do partido era, claro, o Miguel vai entrar nisso um pouco mais à frente, o Nelson Mandela, que quando eleito então presidente, por ter ganhado mais assentos no Congresso, formou um governo de unidade nacional, em que ele, na verdade, incluiu os 3 maiores partidos da eleição no seu governo. Por exemplo, o primeiro-ministro, presidente antes do Nelson Mandela, o último presidente do apartheid, chamado Frederick William de Klerk, foi uma espécie de vice-presidente, uma posição chamada como Deputy President, em que existia 2 na época, mas o candidato que o Mandela derrotou na eleição foi o seu vice-presidente durante o seu mandato, para ver então que ele realmente queria unir o país nesse governo de unidade nacional. E o Congresso Nacional Africano, o partido do Mandela, é sim o principal partido sul-africano desde o fim do regime do apartheid, ganhou todas as eleições desde 1994, e realmente domina a política sul-africana. E agora, Miguel, eu acabei entrando um pouco, mas é bom te falar e aprofundar um pouco nessa discussão de quem foi Nelson Mandela, que foi realmente uma das figuras mais importantes do século XXI na África do Sul, certamente. Justamente, Gui, eu acho que, né, como eu falei, a gente já está aqui se evadindo demais até o período do kickoff, mas é impossível não tocar na figura do Nelson Mandela. Com certeza tudo que a gente falar não vai ser suficiente, por isso convido vocês a buscarem um pouco mais de conhecimento, igual o ET Bilu falaria. Lembram do ET Bilu? Mas é isso. Busquem o conhecimento aí sobre o Nelson Mandela que foi importantíssimo, né? De fato, talvez seja o mais importante líder da África subsaariana, ele que venceu o Prêmio Nobel da Paz em 1993 e talvez, na verdade, o grande responsável pela exegese, né, da República da África do Sul, a África do Sul como nós a conhecemos hoje em dia. Então vale a pena, assistir filmes. Acho que acabou de lançar um novo filme sobre o Mandela, se eu não me engano,
Long March to Freedom, acho que esse é o nome, tem diversas biografias, e é isso, o Mandela realmente é um personagem muito importante, histórico, goste das políticas dele ou não, acho que vale a pena conhecê-lo. Entrando mais, né, sobre o que ele foi, o que representou, o Mandela, na verdade, tem uma origem de nobreza tribal, como eu falei, né, a África do Sul é composta por diversos grupos, diversas tribos, nações tribais, e ele recusa, na verdade, o seu cargo de chefia em sua nação tribal e decide se tornar um advogado. Ele vai, busca os seus primeiros estudos na Universidade de Fort Hare, que é a primeira faculdade a ministrar cursos para negros na África do Sul, importantíssima nesse aspecto. Porém, ele conclui seus estudos na Universidade de Witwatersrand. É difícil esses nomes em holandês, africanos, mas acho que a pronúncia está por aí. E essa universidade era em Joanesburgo. Ele conclui os estudos em 1943. Acho que em apertada síntese a gente pode falar, né, que as conexões do Mandela, essa conexão dele com a sua origem tribal, que ele tinha realmente o conhecimento da vida, como é que era no interior do país, e a vida na cidade grande, em Joanesburgo, que aí ele pôde ver, né, ainda não estamos no período do regime do apartheid, mas a separação entre brancos e negros já era gritante. Como eu falei, a Universidade de Fort Hare foi a primeira a ministrar cursos para negros na África do Sul, ou seja, já existia realmente uma diferença entre as possibilidades, né, para diferentes grupos étnicos. E isso tudo ajuda o Mandela a se tornar uma poderosa liderança no movimento estudantil do país. Em Joanesburgo, o Madiba, que é o nome, um apelido, vamos chamar assim, mas que na verdade não é nem apelido, porque é o nome de clã do Mandela, é o nome dele de fato. Ele vivenciou, né, essa grande disparidade de tratamento e oportunidades entre brancos e negros, e ele foi motivado então a entrar no CNA, ou ANC, realmente o partido que o Gui já apresentou para a gente e que tinha como grande motivação, esse partido formado no início do século, lutar pela igualdade racial. A instauração do apartheid, portanto, leva à resistência mais incisiva do Mandela. Uma prova disso seria a liderança e a atuação como porta-voz do Mandela na campanha de desafio contra leis injustas, que foi um movimento anti-apartheid promovido pelo Congresso Nacional Africano, com início em 1951. A desobediência civil praticada por Mandela, na verdade, tem início um pouquinho depois, em 1952, quando, em corroboração com o South African Indian Congress, que é um grupo estabelecido por ninguém menos que Mahatma Gandhi, que esteve na África do Sul, não nesse período, o Mahatma Gandhi esteve no início do século, na verdade, mas é um grupo que, juntamente ao Congresso Nacional Africano, eles formam uma coalizão para combater as leis específicas do apartheid, como, por exemplo, a já lembrada aqui Lei do Passe pelo nosso querido Guy Paturi. E com a Lei de Segurança Pública, em 1953, o Mandela se tornando cada vez mais imponente, mais verbal nessa luta contra o apartheid, o governo estabelece o estado de emergência e expede mandados de prisão para os líderes desse movimento anti-apartheid, um deles sendo o nosso Nelson Mandela. A primeira prisão de Mandela é uma prisão curta, na verdade, ele passa alguns dias preso. Nada demais, ele consegue sair, como se prisão fosse nada demais, de fato, entre aspas aqui, por favor. Mas após ele sair da prisão, ele ainda está talvez ainda mais poderoso, né, nesse aspecto da luta contra o apartheid, e ele vai até parecer que é uma piada minha, mas não é, foi só talvez uma escolha propícia de termo, mas ele lança o MK, que na verdade era o grupo, o braço armado do partido do CNA,
que MK, na verdade, em Zulu tem um nome que eu, enfim, não vou saber pronunciar agora no momento, mas significa Lança da Nação. Então ele lança o Lança da Nação em dezembro de 1961, esse braço armado do CNA para combater, na verdade, né, buscar realmente formas agora de tomar uma resistência mais incisiva contra o regime do apartheid. Logo em seguida, ele viaja a Londres, onde ele é exposto a ideais revolucionários e o conceito de campanha de guerrilha, então adotando algumas dessas a atuação do MK, e ele embarca também, depois de passar por Londres, em uma viagem pela África, onde ele recebe treinamento militar por 2 meses na Etiópia, sob ordens do imperador Haile Selassie, e também estuda as táticas utilizadas pelos combatentes argelinos contra os franceses à época. Tudo isso auxilia ele na construção de um exército revolucionário, capaz de conquistar o apoio popular, instalar escolas de doutrinação e coordenar efetivamente uma campanha de guerrilha. Então, essa passagem de Mandela por Londres e pelas nações, pelos países, africanos que ele passa, e não, eu listei aqui Etiópia e a Argélia, Marrocos, mas na verdade ele viajou por diversos países, Botsuana, Nigéria, Libéria. Foi realmente um tour, entre aspas, de Mandela pela África e foi importantíssimo para ele fomentar o que seria o MK. E logo em seguida ele retorna à África do Sul para começar os treinamentos relacionados à Lança da África, né? Esse Lança da Nação, esse grupo, né, paramilitar. E ele estava no quartel-general da operação em Rivônia, na fazenda Lilliesleaf, e aos que conhecem um pouco da história de Mandela já sabem o que acontece. Ele é preso em 1952, uma operação do governo da África do Sul, que leva alguns, na verdade, membros dessa guerrilha que estavam treinando, na verdade, coordenando essa atuação anti-apartheid. E o julgamento desses líderes da MK realmente atraiu a atenção do mundo. No final, Mandela, assim como outros líderes do movimento, foi condenado à prisão perpétua. Existia um pedido, na verdade, era implícito, da condenação deles à pena de morte. Só que o Mandela e, enfim, a atuação do Mandela com um discurso que teve, né, até ecoa discursos promovidos pelo Fidel Castro em Cuba e realmente atraiu a atenção da mídia internacional. Mandela orquestra realmente a sua defesa e a condenação acabou por ser uma benesse, entre aspas, porque ele é condenado à prisão perpétua. Eu trouxe aqui uma citação que eu acho que é válida do discurso final do Mandela, que dura 3 horas, e bem no final do discurso ele diz o seguinte, abrem aspas: "Eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu tenho prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas possam viver juntas, em harmonia e com iguais oportunidades. É um ideal pelo qual eu espero viver, eu espero alcançar. Mas caso seja necessário, é um ideal pelo qual eu estou pronto para morrer." Com essas palavras, o Mandela então é condenado à prisão perpétua. Ele permanece, na verdade, 27 anos preso, incluindo 18 anos na famigerada Ilha Robben, né, aquela prisão numa ilha onde Mandela ficou preso em uma cela aí de 2 metros por 2 metros e 40, né, realmente meio apertada, úmida. Ele passa 18 anos preso nessa ilha. No entanto, aqui, de novo, estamos ficando bem extensos nesse período, mas o Mandela talvez, né, tenha usufruído dessa eclosão do que foi a construção da MK. Realmente a política anti-apartheid foi ganhando tração após a sua prisão, após a sua atuação brilhante no seu julgamento. Esses grupos anti-apartheid foram ganhando um pouco mais de tração, as políticas anti-apartheid no exterior foram ganhando mais tração, inclusive acho que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no segundo bloco, mas
por exemplo, talvez sanções econômicas não foram tão empregadas nesse momento, mas algumas sanções que foram sentidas foram, por exemplo, a não permissão de participação da África do Sul nas primeiras 2 edições da Copa do Mundo de Rugby, e tinham outras diversas sanções que foram sofridas. Por exemplo, alguns grupos estavam se recusavam, né, a fazerem contratos com empresas sul-africanas pela prática do apartheid. Outro fator apontado para o fim do regime é a queda, né, da União Soviética. Em 85, Gorbachev deixa claro que a revolução não irá mais se evadir os limites das fronteiras da União Soviética, e muito do que o governo, o regime do Partido Nacional vendia era que o MK, esse grupo anti-apartheid, na verdade era um grupo comunista, que tinha realmente, né, uma inclinação um pouco mais para a esquerda, mas eles vendiam essa ideia que o MK era comunista para combater e para expurgar realmente este grupo. Então, com o fim, né, dessa atuação do Gorbachev, ficou, de fato, era difícil vender essa ideia. Então, a África do Sul foi pressionada e acaba por soltar Mandela e os outros líderes do movimento MK, e ele é solto em 90, e 4 anos depois temos aí o Dia da Liberdade, as eleições em que o CNA chega ao governo da África do Sul, e realmente, ou talvez não, mas é um marco, né, de liberdade e, no mínimo, do início de uma campanha por uma igualdade racial nesse país. Sem mais delongas, então, acho que já falamos muito aqui. Foi um sobrevoo bacana sobre o colonialismo na África do Sul em específico, sobre o que foi o regime do apartheid e a vida do nosso querido Nelson Mandela. Por óbvio, como sempre, busquem um pouco mais de conhecimento, nunca será suficiente, mas sem mais delongas, passando então para o nosso segundo bloco, o Toque no Evoi. Começamos agora nosso segundo bloco do episódio número 20 do podcast Boleiros de Humanas. E lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E agora nesse Toque Me Voe nós vamos falar da Copa do Mundo de Rugby de 1995, que foi disputada na África do Sul, sendo a primeira Copa de Rugby a ser disputada inteiramente em um só país, tendo visto que anteriormente as mundiais de rugby eram disputados em diversos países, geralmente na Europa. E esse torneio foi muito significativo para a África do Sul, por ser o primeiro grande evento internacional após o apartheid no país. Essa também foi a primeira Copa do Mundo de Rugby em que a África do Sul foi autorizada a participar, porque apesar do rugby ser um esporte muito popular na África do Sul, o país havia sido suspenso pela International Rugby Board, a FIFA, digamos, do rugby, devido ao apartheid. E falando agora sobre o torneio em si, houveram 16 seleções participantes. Os 8 semifinalistas da Copa de Rugby de 1991, a Escócia, a França, a Inglaterra, a Nova Zelândia, Samoa e Canadá se classificaram diretamente, juntamente com o anfitrião do torneio, claro, a África do Sul. Mas as outras 7 seleções se classificaram via eliminatórias regionais. E no fim, a Argentina, Costa do Marfim, Japão, Itália, Romênia e País de Gales se classificaram para o Mundial. E o formato da competição foi bastante similar a um de uma Copa do Mundo de futebol. Inicialmente foi disputada uma fase de grupos com 4 grupos, né, com 4 seleções em cada um. E os 2 primeiros de cada grupo se classificariam para a fase mata-mata. Então, para dar os resultados dos grupos rapidamente, no grupo A se classificaram a África do Sul e a Austrália, no grupo B a Inglaterra e a Samoa, e no grupo C a Nova Zelândia e a Irlanda, e no grupo D a França e Escócia. Os finalistas do torneio foram a África do Sul e a Nova Zelândia.
A África do Sul chegou à final derrotando a Samoa e a França nas quartas e semis, enquanto a Nova Zelândia eliminou a Escócia e a Inglaterra. Então, chegando invictos na final, por não terem sido derrotados na fase de grupos, obviamente não sendo derrotados nas quartas e semis, a África do Sul e a Nova Zelândia chegaram à grande final, que foi disputada no Ellis Park, em Joanesburgo, que foi o mesmo estádio onde o Brasil derrotou o Chile por 3-0 nas oitavas da Copa do Mundo de 2010. Vocês lembram desse jogo, Miguel, Franco? Se lembro. A verdade é que quando tem Brasil em Copa do Mundo e vem o Chile pela frente, sempre é história boa, né? O Brasil ganha do Chile na África do Sul, ganha de novo na Copa do Brasil. É uma pena que o Chile não foi para a Copa da Rússia. Chile, faça o favor de classificar para o Catar. Sim, mas é interessante que não foi o mesmo estádio onde foi disputada a final da Copa do Mundo de 2010, porque enquanto essas oitavas entre o Brasil e o Chile foi disputada no Ellis Park, a final foi disputada no Soccer City, também em Joanesburgo, mas salvo engano, o Soccer City foi um estádio feito do zero para a Copa do Mundo de futebol de 2010. Mas agora voltando para o rugby, a partida em si foi emocionante. Depois de abrir um 9-6, a África do Sul sofreu o empate, cedendo 9-9 no segundo tempo. Os neozelandeses quase desempataram a partida no final do jogo, mas não conseguiram. Então, permanecendo empatado, o jogo foi para a prorrogação. Na prorrogação, ambas as equipes marcaram, mas a África do Sul se sagrou campeã por 15-12 ao final do tempo extra. E sim, então, foi campeã da Copa do Mundo de Rugby. E a África do Sul sair campeã da Copa do Mundo em casa foi um feito tremendo. Aprende Brasil, não conseguimos quando jogamos futebol em casa. Mas bem, com essa tangente de lado, talvez mais importante do que tudo isso na competição foi o simbolismo, quando o recém-eleito presidente Nelson Mandela entregou a Webb Ellis Cup, que é a taça de campeão do mundo, do rugby, para o capitão da África do Sul, François Pienaar. Bem, e foi interessante porque outrora o Pienaar era um africano, era branco, que fazia parte dessa minoria branca que por muito tempo viu Mandela como terrorista, mas agora ele recebia a taça do próprio Mandela. E o simbolismo foi enorme, como descreveu o jornal britânico The Guardian. O africano branco cumprimentando o lutador da liberdade que virou o presidente instantaneamente forjou uma das imagens mais definitivas sobre unidade racial na África do Sul. Isso foi muito interessante também porque Pienaar, mais tarde na vida, fez de Mandela o padrinho dos seus 2 filhos. E com isso, com esse final feliz, digamos assim, acho que terminamos, né, de contar sobre a Copa do Mundo de rugby de 1995. Algo a adicionar, Franco, Miguel? Eu não tenho nada a adicionar. Acho que talvez a gente... Eu não quero terminar com esse final feliz, mas eu não acho que são tudo rosas, na verdade. Eu tô tirando aqui meu olhar de poliana, mas depois a gente entra aqui no terceiro tópico que vai ter mais espaço para falar sobre repercussão. Mas o Franco eu sei que é grande fã do filme Invictus, que eu nunca vi, na verdade, né? As pessoas que conhecem já estão pensando imediatamente naquele filme com Morgan Freeman e o Matt Damon, se eu não me engano. Mas eu nunca vi. Franco que vai ter tudo para comentar agora sobre esse campeonato. Fala. Tava pensando exatamente nisso aqui, cara. Na verdade, quando você fala dessa Copa de 95 na África do Sul, eu acho que nem se falou, grande parte das pessoas que já viram o filme começam a remeter as características de François Pienaar com o Matt Damon, do Nelson Mandela com o Morgan Freeman, que inclusive gerou aquele meme clássico que quando o Morgan Freeman veio a falecer, quando o Nelson Mandela veio a falecer, as pessoas acharam que o Morgan Freeman tinha falecido. Então, cara... Você até caiu no próprio eu até caí um pouquinho no beijo, cara. Foi de leve. Mas assim, o filme em si, cara, minha análise sobre o filme, eu lembro que eu vi ele numa aula de espanhol que eu tive na escola. A gente assistiu ele em 3 aulas e ele mostra muito dessas questões étnicas. Inclusive o próprio Matt Damon, ele tinha uma empregada doméstica que era negra e mostra ao longo do filme como que vai mudando a forma dele tratar com ela.
no início era meio que essa questão de, cara, cada um no seu canto, inclusive um apartheid dentro da própria casa dele. E no final ele até convida ela para ir no estádio, junto com a família dele, para poder ver a final da Copa do Mundo de rugby. É um filme bem legal, eu recomendo bastante. Quem tiver curiosidade um pouquinho sobre como foi essa questão do apartheid na África do Sul assistir, porque ele é bem representativo. Eu acho que vai falar um pouquinho mais à frente sobre como que foi a final, sobre como que foi, no geral, essa questão do não só da final, mas do passo a passo da seleção da África do Sul. Mas ele representa bastante sobre as questões de união que o Nelson Mandela abordava, que também são representativas quando o Pienaar fez os filhos dele serem apadrinhados pelo Mandela, como o Gui falou. E também no final tem uma cena onde os torcedores eles ovacionam tanto o Mandela quanto o time da África do Sul. E dentro da África do Sul, o futebol era um esporte praticado pelas etnias que não eram a branca. O rugby é um esporte muito popular, mas era um esporte praticado majoritariamente pelos brancos da África do Sul. E você consegue perceber realmente essa questão de união dos povos quando você vê o filme. Eu vou ser um pouco redundante, mas eu recomendo bastante, já que estávamos falando de filmes sobre o Nelson Mandela e sobre essa questão do apartheid. Perfeito. Eu acho que, claro, você falou, eu nunca assisti o filme, não tenho como realmente julgar, mas acho que essa visão de Hollywood sempre tem, né, um aspecto talvez um pouco mais aflorado, essa história aí da empregada, mas eu acho que eu li essa mesma entrevista que que o Gui estava falando do Guardian sobre o Pienaar, né, e ele contando a história, a relação dele com o Mandela, igual você falou também, Franco, que tornou ele o padrinho de seus filhos. E eu acho que, na verdade, esse filme, então, retrata bem a situação, porque o Pienaar conta, né, que o que ele replicava, o que ele fazia era o que ele tinha ouvido de seus pais, ele que era um branco, loiro, africano, né, então o apartheid, para ele, essa separação, acho que vinha como algo natural, né, ele fala, o Pienaar, nessa entrevista, que bem, quando o Mandela estava preso ainda, as pessoas falavam, o Mandela não pode ser solto, porque se ele ser solto, o nosso país vai acabar. E era isso que ele entendia. Acho que às vezes é isso mesmo, e essa cena talvez remeta bem a isso aí, fazendo um estudo de um filme que eu nem vi, na verdade. Mas é bem interessante isso mesmo, como, né, esses preconceitos às vezes são replicados sem mesmo a gente nem compreender de fato o que está ocorrendo. Enfim, acho que podemos fechar esse bloco agora, ou tem alguma coisa, vi que o Franco abriu aqui o microfone. Não, foi de leve, só para pontuar outra cena marcante que eu me lembrei, cara, que também tem um pouco a ver como que era a relação do Pienaar com os membros da comissão dos Spring Breaks. Dentro do elenco deles, eles tinham um jogador que era negro, que era o Chester Williams, e quando o Nelson Mandela estava fazendo essa frente de unificação do país por meio do esporte, a grande massa populacional sul-africana, que era uma massa de origem negra e de etnia negra por si só, eles viam o Chester Williams como queridinho. Lógico, era um jogador muito habilidoso, tanto que é um dos principais jogadores, mas ele era o cara que mais representava tecnicamente e fisicamente a população sul-africana. E dentro do elenco você via que tinha que os atletas eles tratavam o Chester Williams de maneira diferente por ele ser negro. Lógico, o Chester Williams ele era um cara que ele vinha de uma criação rica. Se eu não me engano, era uma criação, não era de família branca, mas era uma família que tinha uma origem extremamente importante dentro da África do Sul. Tanto que ele praticava o rugby, que era um esporte praticado por essa camada populacional rica. E não só o Matt Damon, mas os demais membros da delegação dos Spring Breaks tinham muita dificuldade para tratar com ele, e ao longo do filme você vê que essa dificuldade foi se minando. Era só esse ponto mesmo, desculpa aí ter atrapalhado e me estender. Imagina, por favor, adicionando bem como sempre. Então, sem mais delongas, depois dessa grande conversão que fizemos aqui da participação da África do Sul nessa campanha, né, na Copa do Mundo de 1995,
e essa produção hollywoodiana e o Invictus, que é muito bem recomendada pelo nosso querido Gabriel Franco, mas não talvez por mim e pelo Gui, porque nunca vimos, mas vamos colocar aí nos nossos afazeres, Gui, nos próximos dias vamos ver Invictus, antes de publicar esse podcast na sexta. Então, perfeito, vamos fechar esse bloco e passar para o último bloco dessa primeira parte, o arremate. Sejam bem-vindos então de volta aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Dando início então ao nosso terceiro bloco aqui do podcast, nosso 20º episódio. Toco a bola diretamente para o nosso querido Gui Paturic a iniciar esse nosso arremate para falar um pouquinho da repercussão dessa Copa do Mundo de 1995. E toco a bola de lado, né? Porque passe em rugby é só lateral, né, cara? Justamente. Mas aqui pra gente fazer falar um pouco da repercussão da Copa, né? É importante ressaltar que o slogan usado para promover a equipe sul-africana durante o Mundial era One Team, One Country, em inglês para um país, um time. E apesar do slogan ter sido criado por uma empresa de publicidade, não por Mandela, ele deixava claro as intenções do governo de usar rugby para unir um país dividido. E Mandela foi muito bem sucedido nessa estratégia. Por exemplo, quando ele entrou no Ellis Park para entregar a taça para Pienaar, cerca de 62 mil dos 63 mil espectadores eram brancos. Outrora, talvez ele não fosse celebrado. Mas ao entrar no estádio, ele foi ovacionado pelos torcedores, que gritavam Nelson, 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 em sequência para homenagear o presidente. E também na cerimônia de premiação, Pienaar foi perguntado por um repórter como ele se sentia sendo apoiado por 63 mil torcedores. E o capitão respondeu: não tivemos 62 mil torcedores nos apoiando, tivemos 43 milhões de sul-africanos. E essas duas anedotas ou histórias mostram como o rugby e a vitoriosa seleção contribuíram muito para ajudar a curar as duras feridas na sociedade sul-africana depois de décadas de segregação racial. Mas mesmo assim, o apartheid ainda permanece, não é mesmo, Miguel? É justamente isso, Gui. Como eu falei, né? Eu queria tirar um pouco os óculos de Poliana aqui e analisar talvez um pouco mais friamente. Eu acho que é muito bonita, realmente é uma cena linda. A atuação do Mandela e, né, o trabalho que ele fez realmente para unir a nação com esse esporte, com esse evento, né? Como eu falei, a África do Sul tinha sido barrada nas duas primeiras Copas de rugby e por causa do apartheid, depois volta nessa Copa e até né, eles são um país sede dessa terceira Copa do Mundo, então assim, foi muito importante para o país, acho que sim, é um marco, deve ser considerado assim, mas acho que ainda existe uma separação gritante entre brancos e negros, que é assim, extremamente presente na África do Sul. Como eu vinha falando no início do podcast, no primeiro bloco, com o fim dos bantustões, que foram aqueles assentamentos, né, homogêneos, étnicos que foram criados, os grupos oprimidos simplesmente partiram para os grandes centros urbanos, porque os bantustões não tinham condições de trabalho, talvez estão aprumadas, era o caso, né, eram realmente regiões marginalizadas. E partindo para os grandes centros urbanos, o governo então de Mandela, o CNA, investe em milhões na construção de moradia, linhas de energia, levou também saneamento para grande parte desses novos bairros construídos. No entanto, as únicas áreas onde esses indivíduos conseguiam se instalar eram nas periferias das cidades, né? E acontece que por mais que o governo tenha investido milhões na construção de casas, saneamento, linhas telefônicas, de energia, nunca será suficiente, né? Porque de fato era uma quantia gritante de pessoas que foram exprimidas nesses bantustões e agora estavam aí realmente fazendo um verdadeiro êxodo para os grandes centros urbanos. Então essas pessoas que não tinham mais espaço se
alojaram nas periferias da cidade, e acontece que essa separação permeia até os dias atuais. Você pega um mapa dos grandes centros urbanos na África do Sul, e a Vox, que eu já citei, fez esse estudo. Você analisa, é nítido, né, a divisão entre os pontos onde moram, onde a população é majoritariamente, predominantemente branca, descendente dos Boers, dos africanos, e é também nítida a distinção para áreas onde tem grupos étnicos diversos, predominantemente negros. E essa divisão, essa separação permeia, porque os negros aí, né, como eu falei anteriormente, alguns são forçados na cidade de Cabo, por exemplo, a viajarem 3 horas por transporte público até as regiões onde vão trabalhar. E você para pensar, 3 horas só de transporte, fora o horário de trabalho, sobra pouco tempo para outras coisas, para trabalhar nas comunidades. E de fato, eu acho que assim, o apartheid pode ter acabado, mas ainda há muito trabalho adiante para que essa separação na África do Sul seja diminuída, né? Temos outras coisas que a gente pode propor, a criação de novas empresas nessas regiões periféricas. Eu acho que isso aí é uma questão que não é só na África do Sul, não é só na cidade de Cabo, mas que a gente vê em todos os grandes centros urbanos. Aqui em São Paulo, por exemplo, você pega uma pessoa que mora na zona extremo sul de São Paulo, realmente é uma permuta gigante, né? Essa viagem diária para o centro de São Paulo para trabalhar. Então acho que cada vez mais a saída talvez seja, né, a criação de mais polos de trabalhos qualificados nessas regiões que irão melhorar. Mas por óbvio, sem, né? E aí é outro controle que tem que ser, né? Evitando a gentrificação, que também é comum. A gente já viu isso aqui em São Paulo quantas vezes em outros lugares do mundo, que o avanço vem, talvez, e daí as regiões vão ficando mais caras, encarecidas, e daí os trabalhadores, alguns não conseguem custear mais os seus imóveis. Então tem que ser feito um estudo, e é necessário, mas levando sempre em consideração os diferentes grupos que moram em determinadas regiões. Alguma coisa a adicionar, Gui, Franco? Eu não. Por minha parte, podemos terminar a primeira parte. Não, também não tenho muito a adicionar, não. Eu só tinha um ponto, mas eu acho que você esclareceu bem ele, principalmente quando você fala sobre as questões relacionadas ao apartheid ou discriminações raciais não serem só na África do Sul tão gritantes assim. Até hoje a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a gente teve a luta do Martin Luther King, foi mais ou menos parecida com, em questão de época, no caso, estou falando do período em que foi feita, com a luta do Nelson Mandela. O Mandela foi preso em 62, e se eu não me engano, o Martin Luther King, ele tem o principal período da luta dele de 55 até 68 nos Estados Unidos. E até hoje a gente vê questões como Black Lives Matter eclodindo nos Estados Unidos pela questão do destrato dos governos lá com as pessoas de origem étnica afrodescendentes ou de outras origens étnicas que não sejam as padrões que são das principais camadas da população. Só isso. Perfeita colocação, Franco. Acho que essa comparação aí com Martin Luther King é precisa, ainda mais com a atuação, né, do Mandela no início de desobediência civil. Depois tem, né, a atuação, grupo paramilitar, mas realmente são duas figuras que talvez tenham vários pontos semelhantes. Perfeita colocação também. Então, sem mais delongas, vamos fechar essa primeira parte do podcast. Acho que fizemos um bom sobrevoo do que do que foi o regime do apartheid, do que continua sendo essa separação que existe na África do Sul. Entendemos aí, né, o que foi a importância dessa Copa do Mundo de Rugby de 1995 e o que essa vitória da África do Sul em casa representou para o governo de Nelson Mandela, né, e um futuro talvez de maior igualdade racial no país. Eu acho que, como sempre, convidamos vocês aí a verificarem mais fontes, buscarem aí outros pontos, documentários, até o Invictus, um filme aí recomendado pelo Franco, que eu confesso vou assistir logo depois dessa gravação, que parece ser realmente uma boa produção que é fiel à história. Então, sem mais delongas, vamos fechar essa primeira parte. Como sempre, se você não estiver no YouTube, convido você a clicar aí na segunda parte do podcast Boleiros de Humanas para ouvir os nossos 2 últimos blocos.
o Shootout, nosso pequeno jogo de perguntas e respostas sobre o tema debatido, o rugby, a Copa do Mundo de 95, e depois teremos nosso tradicional debate mais de tema livre, né, sobre também o que foi debatido, as alternadas. Se você não for clicar, muito obrigado pela sua atenção e colaboração. Convido vocês sempre a compartilhar, a curtir aí e deixar qualquer comentário, que é muito importante para a gente. Mas, de novo, convido vocês a clicarem nessa segunda parte, hein? Muito obrigado, espero vocês e até a próxima. Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas, dando início aqui à nossa segunda parte, nosso quarto bloco, Shootout. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcast, jornal digital Poder 360. No nosso Shootout tradicional aqui, teremos uma pergunta do Guilherme Ribeiro Paturi, uma pergunta feita por mim e outra pelo Franco. Então é um embate entre 3 partes. Respondam também, vamos ver quem se sai melhor dessa vez. Gui, faça aí a sua pergunta, então. Vamos lá, a minha pergunta é a seguinte. A Copa Super Rugby é uma das competições internacionais de rugby mais importantes. Em 2019, que foi a última edição concluída da competição, um clube sul-americano chegou à final da Super Rugby, mas foi derrotado pela equipe que se chama Crusaders de Christchurch, na Nova Zelândia. Qual clube sul-americano chegou à final, mas saiu derrotado? Seria ele o Peñarol do Uruguai, o Jaguares da Argentina, o Pumas da Argentina, ou seria ele o Cafeteiros Pro da Colômbia? Miguel? Olha, eu sinceramente não tenho essa resposta concreta. Como a gente combinou que não ia mais colar aqui no Shootout, eu acho que a resposta é B, Jaguares, porque eu assisti um jogo do Jaguares e eles acabaram simplesmente com a a seleção uruguaia foi Jaguares contra a seleção do Uruguai, o Jaguares venceu assim por 70-0, então eu vou de Jaguares mesmo. Muito bem, Franco, qual a sua resposta? Olha, tô na mesma do Miguel, cara. Inclusive, o último jogo de time argentino de rugby que eu vi foi também do Jaguares, e foi um jogo bom. Então eu vou seguir a ideia do Miguel e vou... Seguro de sua resposta, os dois? Seguro. E estão certos os dois. Nossa, foi justamente joga, cara. O Jaguares que chegou à final e foi derrotado pelo Crusaders de Christchurch, e o Pumas, tentando fazer uma pegadinha, que também é um gato, né? Puma, mas os Pumas são na verdade a seleção argentina de rugby, como é conhecida. Então os dois acertaram 1-0. Falando em jogo, o Guilherme tá triste hoje porque a Juliette ganhou o BBB, né, pessoal? Ele tava torcendo pro Fiuk. Eu também, na verdade. De fato. Eu também, só pra deixar claro. Desculpa, quando eliminam o Gil do Vigor pra deixar... enfim, não vamos entrar nesse aspecto. Mas Boleiros de Humanas também é cultura pop, tá achando o quê, rapaz? Passando então para a segunda pergunta aqui do podcast Boleiros de Humanas, o nosso shootout, será feita por mim. François Pienaar, capitão da seleção sul-africana, é talvez o jogador mais reconhecido da conquista dos Springboks em 1995. No entanto, Jonah Lomu, ponta da Nova Zelândia, foi a verdadeira sensação daquele torneio. Considerado por muitos um dos maiores jogadores de rugby da história, Lomu marcou 7 tries na Copa de 1995. Lomu também detém, em conjunto com o sul-africano Brian Habana, o recorde de mais tries na história dos mundiais. Quantos tries anotou em sua carreira nos mundiais? Seria A, 17, B, 19, C, 23 ou D, 15? Gui? Eu vou com 15, porque eu vou assumir que ele foi muito bem na Copa de 95 e nas outras ele fez atuações mais médias. Então, um total de 15, acho... Ronaldo não fez 15 gols em Copa? Acho que tá bom.
Pode ser. Lembrando que, né, o maior artilheiro de Copas, na verdade, é a Marta. Com 17, tivemos essa conversa outro dia aqui no podcast Boleiros de Humanas. Mas, perfeito. Então, Gui, 15. Franco, qual é a sua resposta? Cara, assim, os All Blacks, eles estão sempre bem nas Copas do Mundo, né? E se ele fez 7 apenas na de 95, chuto eu que seja um número alto. Mas, estatisticamente, as pessoas nunca colocam a maior opção como a correta. Então eu chuto 19, porque é a segunda maior opção. Isso aí sabe fazer Enem. Perfeito, então. Estão certas suas respostas. Bom que vocês colocaram diferentes. Achei ótimo isso. Sei. Perfeito, então. Gui, você está certo, Franco. Por mais que você estivesse indo bem aí na sua lógica, você errou. Eu acho que o Gui colou. Você é completamente honesto. Mas sim, o Jonah Lomu, ele só fez 15, na verdade, porque ele teve que se aposentar. Infelizmente, né, o saudoso Jonah Lomu que morreu. Não vou lembrar a data exatamente, mas morreu cedo aos 40 anos, teve que se aposentar por problemas renais. Ele só jogou 2 Copas do Mundo. E ele fez 7 na primeira e fez 8 na segunda. Então, sim, ele era realmente um fenômeno. Se tivesse tido a carreira prolongada, acho que talvez fosse, né? Eu não sou o maior conhecedor de rugby, mas talvez de fato fosse unânime que ele é o melhor jogador da história. Mas ele é considerado por vários, assim, um gigante pela atuação. Perfeito, então o Gui tem um acerto aí também. Vamos então para a pergunta do Franco agora para ver quem vence este combate. Boa. Essa inclusive, eu soltei durante a primeira parte do programa, hein? Então vamos lá. Mas a pergunta é, mesmo com a ideia de unir o povo sul-africano, a partir do rugby, sabe-se que o mesmo era praticado majoritariamente por brancos e o futebol acabava sendo o esporte praticado pelos demais grupos étnicos da região. Com isso, existia muita pouca representatividade de negros dentro dos Springboks. Na Copa de 95, tinha um jogador negro em específico, que era o queridinho, não apenas pela habilidade, mas também pelo que ele representava para essa camada da população que não praticava o rugby. Que não costumava praticar o rugby. Quem que era esse jogador? A. François Pienaar. B. Chester Williams. C. Bale Swarth. Ou D. Christian Scholes. Espero ter usado os sotaques. Eu vou de B. Chester Williams. Eu acho que começa com C, mas eu não quero copiar o Miguel, então eu vou de Christian Schultz. Apesar desse nome parecer bem africano, e eu acho que vou estar errado por isso. Rufem os tambores. Miguel está correto. Chester Williams era, inclusive, o único jogador negro da delegação sul-africana. Infelizmente, o Gui empatou e o Miguel acabou ganhando, né, cara? Eu e o Gui, a gente empatou e o Miguelzão aí... Caramba, infelizmente, bem cara. Pra gente. Felizmente, cara. Que é eu isso? sou bem competitivo, cara. Mesmo com mais gente, o Miguel segue com a hegemonia no Eu Shootout. só ganho, cara. Exato. Ganha, cara. Ganha. Assim, é sorte no Boleiros de Humanas e azar com São Paulo, né, cara? Eu tô vendo aqui, eu tô acompanhando mais ou menos, mas tá 0x0 e parece que a gente tá levando um couro. Então, se perder, eu já falei que eu não vou publicar isso aqui não, hein, cara, ouvinte. Mas beleza, então. Vamos fechar esse nosso quarto bloco aqui do podcast Boleiros de Humanas e vamos dar início ao nosso quinto bloco, as alternadas. Temos hoje, de novo, um convidado especial para participar desse debate, o historiador Vitor Ramalho, formado pela Universidade de São Paulo e também editor do portal do rugby, o maior portal de notícias de rugby do Brasil, e temos o prazer, né, de contar com esse especialista em nosso podcast hoje. Sem mais delongas, então vamos fechar esse bloco e passar para as alternadas. Bem-vindos então novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas, dando início ao nosso quinto e último bloco, as alternadas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui
a esse nosso quinto bloco. Como eu falei no final do nosso shootout, tenho o prazer de apresentar Vitor Ramalho, editor-chefe do Portal do Rugby, nosso convidado especial aqui para as alternadas de hoje. É um prazer ter você conosco, Vitor, e realmente apresentar, né, um pouquinho mais, né, de experiência sobre, né, a Copa do Mundo de 95, o rugby na África do Sul, e também essa questão, né, de separação do apartheid, que teve assim um aspecto tão incisivo na realização desse campeonato e o esporte no país como um todo. Fala pessoal, muito obrigado pelo convite. Exatamente, né? Copa do Mundo de 95 é um momento ali de virada, né? Pro esporte sul-africano, pro rugby em si, né? Rugby que sempre foi um esporte muito importante dentro dessa formação identitária da África do Sul, com várias facetas aí para a gente entender ao longo do apartheid. E a Copa do Mundo de 95 foi usada como uma forma, né, de buscar uma unidade no país, mas evidentemente que tem muitas questões aí, né, envolvendo a Copa do Mundo de 95, que não é exatamente uma unidade, né, mas sim um momento de, digamos, esperança, de projeto, de pensando o futuro do país. O Mandela, né, apoiou a realização da Copa do Mundo na África do Sul, e a vitória dos Springboks, a vitória da seleção sul-africana, certamente, né, foi um daqueles episódios, né, que não estava no script, que não estava exatamente no script, mas que acabou, né, sendo muito importante como realização. Perfeito. Então vou começar logo de frente com a nossa primeira pergunta, e daí, se eu não me engano, o Gui tinha falado que ele queria responder primeiro. A pergunta é a seguinte, para dar início, rolar a bola aqui no nosso debate. Como o Vitor bem lembrou, né, o Mandela realmente abraçou a Copa do Mundo de 95. A África do Sul, como já mencionamos, tinha sido barrada de participar dos 2 campeonatos anteriores justamente pelo regime do apartheid. A pergunta é simples, Gui, aquela que é sempre bem comum aqui no podcast Boleiros de Humanas. Será que realmente essa atuação política e essa conexão que o Nelson Mandela fez com a Copa do Mundo de 95 foi efetiva em atrair, vamos dizer, reparar talvez um pouco da divisão criada pelo regime do apartheid e o Partido Nacional, né, desde a década de 40 até meados da década de 90, ou seria necessário, e é necessário ainda, um trabalho talvez um pouco mais incisivo para reparar esses aspectos, né, que ainda são até gravemente sentidos no dia de hoje? Seria, né, essa campanha do Nelson Mandela talvez mais em termos de focados no marketing de autopromoção, ou de fato ela é efetiva nessa campanha de unificar o país novamente? Então, Miguel, eu acho que a gente falou um pouco disso na primeira parte, né? Apesar da cena ter sido muito bonita, e com o Mandela entregando a taça para o PNA, sendo ovacionado no estádio, com o fim do apartheid, primeiro presidente negro, apesar da significativa e simbólica e bonita cena, você entrou um pouco nisso, e a verdade é que não foi tão efetivo no longo prazo, porque a gente ainda vê as cicatrizes do apartheid ainda são muito fortes, e por óbvio não vai ser um torneio de rugby que vai conseguir curar essas feridas. Por isso que eu digo que talvez o que a Copa do Mundo de Rugby fez foi mais cicatrizar um pouco as feridas do apartheid, porque, por óbvio, a disparidade entre negros e brancos na África do Sul ainda é muito grande, que nem é em outros países que tiveram um período grande e prolongado de segregação ou racismo extenso, como os Estados Unidos, principalmente no Sul, o próprio Brasil, entre tantos outros. Então, esse meu parecer inicial é exatamente isso. Por mais que a Copa foi um momento bonito e teve um projeto de unidade, um país, um time, todo esse simbolismo que teve, ela contribuiu certamente para que os negros e os brancos da África do Sul conseguissem uma espécie de reconciliação inicial, mas ainda há muito que se fazer. Perfeito. Franco, mesma pergunta para você, Franco, nosso
publicitário aqui de plantão no podcast Boleiros Humanos, você acha de fato que essa atuação do Mandela, né, e como a gente vê e discute tanto aqui no podcast, de inclusão da política, de participação efetiva da política como um artifício, né, do esporte como um artifício político para angariar, né, essa união e aceitação talvez um pouco maior, foi efetiva ou, na verdade, ainda há muito trabalho a se fazer e na África do Sul quanto nessa separação étnica que permeia até os dias atuais? Cara, eu vou até citar o exemplo que a gente falou na primeira parte do bloco, que era sobre o filme Invictus, que tem toda a visão hollywoodiana, que nem você falou. Eu acho importante a gente tirar os óculos de Poliana. Lógico, recomendo muito o filme, acho muito legal, mas existe muita reparação histórica a ser feita, não só na África do Sul, mas em outros lugares do mundo ainda em relação a todas essas questões de discriminação racial, étnica-racial no caso, mas exatamente sobre a questão do rugby na África do Sul. Eu acho que sim, ele ajuda de certa maneira a aproximar mais os povos não, na verdade as etnias, que eram tratados como etnias diferentes, então foi uma jogada até inteligente do Mandela para aproximar as pessoas, mas tem toda a questão comercial por trás. Se eu não me engano, o Gui citou esse fato quando a gente estava passando a limpo as questões históricas que permeavam as campanhas de aproximação dos grupos étnicos na África do Sul, e eles falavam uma frase que era One Team, One Country, que era um país, um time, que era um slogan feito por uma empresa publicitária. Então tem sim toda uma questão de imagem, como que a gente pode melhorar a imagem, e não necessariamente em si só o conceito de, reparação histórica. Tem muito, muito trabalho a ser feito. Até hoje, que nem vocês falaram anteriormente, a gente tem eles têm uma divisão muito grande de negros e brancos, tem uma disparidade social muito grande, não só lá, mas em outros lugares no mundo ainda, com essas questões étnico-raciais. Então, eu teria que ser muito errado em falar que só um filme com a visão deturpada hollywoodiana, as coisas ficaram bem com esse fato. Eu acho que existe muita coisa ainda a ser tomada, além, lógico, dessa questão apenas do esporte, porque o esporte ele acaba mascarando um pouquinho sim as realidades políticas do país, mas ele também é uma forma de crítica social. Em 2014 a gente viu aqui no Brasil toda a questão da Dilma e os protestos dentro do estádio, e novamente o esporte está muito amarrado à política, é o pão e circo do povo, né, da atualidade, mas está muito longe de ser uma reparação histórica a esses fatos. Desculpa me... Imagina, estamos aqui para isso. Agora, Vitor, sua opinião no assunto, depois eu mostro meu parecer aqui também. Eu acho que a gente pode até entender esse processo todo de 95, né? Tanto agora nesse pós, né? Entendendo até o momento de hoje, como também olhando um pouco para a construção dele, né? Então, quando eu penso em seleção sul-africana de rugby, os Springboks, eu acho que a gente, nesse momento, em 2019, na verdade, né? Ele meio que concluiu um processo que estava em andamento desde 95, desde um pouquinho antes, na verdade, desde 93 é quando a África do Sul realmente é reincorporada ao mundo do rugby internacional, né? Então as equipes sul-africanas passam a voltar a disputar amistosos, voltar a participar de competições internacionais, etc., né? Que desemboca em 95. A África do Sul foi campeã em 95 com uma seleção que tinha uma seleção inteira de brancos com um jogador que não era branco, né? Com o Chester Williams, que na verdade é um jogador na África do Sul, na época do Apartheid, eles tinham os conceitos deles, né, com relação à raça, era de, você tem os brancos numa categoria, a segunda categoria para eles teria os asiáticos e os coloreds, né, que são as populações mestiças de brancos com negros, que é um processo histórico de mestiçagem que a África do Sul tem.
e depois os negros. Então, Chester Williams ele era um colored, na verdade, né? Os coloreds eles têm, por exemplo, dividem muitos aspectos culturais com os brancos. Então, eles falam africano na maior parte das regiões, por exemplo, né? Eles dividem toda a tradição até de literatura da África do Sul tem essa troca entre afrikaners e coloreds, enfim. E o rugby é um esporte importante das comunidades coloreds na África, sobretudo na região do Cabo, né? Junto com algumas comunidades asiáticas no Cabo também, os malaios do Cabo jogam muito rugby historicamente, né? Então, o Chester Williams, teoricamente, ele não era exatamente uma representação completa daquilo que seria a África do Sul. Criou-se o discurso em cima, mas ali você tem uma diferença histórica, por exemplo, dentro dos coloreds com relação ao restante das populações negras, né? E depois, a segunda Copa do Mundo que a África do Sul ganha, novamente a gente tem, de novo, né, um número maior de jogadores que não eram brancos. 2007 a África do Sul é campeã. Alguns dos grandes jogadores daquela seleção, Brian Abana, J.P. Peterson, são também da comunidade colored, mas já tinha naquela seleção 2 jogadores negros que na parte da competição foram reservas, mas já tinha naquela seleção. E aí você olha para o último título mundial, que é 2019, que a África do Sul é campeã com metade da seleção sendo negra. E não é que a metade da seleção não era branca, estou falando de jogadores, quase todos eles de comunidades negras, né? Se você olhar os nomes da seleção sul-africana, das escalações de 95, de 2007 e de 2019, você vai ver uma clara progressão disso. Em parte, isso foi construído nos últimos anos com uma política de cotas, por exemplo, dentro do rugby sul-africano, que vem desde as escolas. O rugby sul-africano tem uma ligação muito forte com o rugby escolar, com o rugby universitário, então já tem, a partir daí, uma mudança social, e você tem dentro do rugby profissional. Então, existe uma pressão até do Ministério do Esporte da África do Sul para a África do Sul cada vez mais incorporar jogadores negros às suas seleções, todos os esportes, mas o rugby especialmente, porque talvez o esporte mais delicado com relação a isso, por toda a tradição, por toda a força, por toda a relação identitária que o rugby tem com a comunidade branca da África do Sul, né? Então, e aí que eu volto pro antes de 95, né? Uma das coisas que muito se fala, e erradamente, na verdade, com relação ao rugby na África do Sul, é que na época do Apartheid era um esporte apenas dos brancos. Isso não é verdade. Eu já falei da questão da comunidade colored, que o rugby é o esporte talvez o mais importante para eles, desde tempos do Apartheid, desde antes do Apartheid, inclusive. E entre as comunidades negras, você tem algumas regiões da África do Sul onde o rugby já era bastante praticado, bastante popular. Não era sequer um esporte de uma elite negra, por exemplo, não. O rugby já era um esporte em algumas regiões da África do Sul que era bastante praticado pelos negros. Muito menos importante do que o futebol. Evidentemente, o futebol é quem sempre dominou, mas ele está presente. Tanto é que o capitão da África do Sul, campeão de 2019 agora, Siya Kolisi, não só ele, alguns outros jogadores importantes, Makazole Mapimpi, que foi o jogador que fez um dos tries da vitória da África do Sul na última final de Copa do Mundo, ambos, por exemplo, são de regiões que historicamente, em época de Apartheid, o rugby era um esporte popular, era um esporte disseminado. Se você pegar a história de vida deles, a história de vida, evidentemente, de pobreza, mas que eles já jogavam rugby porque existia uma cultura de rugby naquela comunidade. Então, primeiramente, isso é uma diferença importante para se colocar com alguns mitos que se criam em relação ao rugby na África do Sul, de ser um esporte apenas dos brancos. Na verdade, não. O que existia, de fato, era um controle político dos brancos com relação ao rugby. E aí parte, da época do Apartheid, da construção das federações na África do Sul. A federação, as federações esportivas eram todas elas raciais, então os brancos tinham a federação deles, que era a única que podia representar a África do Sul no exterior. Então a seleção sul-africana para o exterior, para as grandes competições de rugby, era dos brancos, eram os Springboks. Mas a África do Sul tinha outras seleções, tinha a seleção dos coloreds asiáticos que jogavam juntos com uma seleção chamada Proteas, que chegou a fazer amistosos contra outras seleções internacionais que visitaram a África do Sul, e tinha a seleção dos Leopards, que era a seleção negra da África do Sul. Os Leopards, inclusive, tem jogos contra a Itália, tem jogo contra a seleção britânica, a British Irish Lions, que é a seleção composta de melhores jogadores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda, que é formada periodicamente. Eles chegaram a enfrentar os Leopards. Tem uma viagem, inclusive, dos Leopards para o exterior. Mas evidentemente que pela estrutura do Apartheid, né, pela estrutura do regime do Apartheid, o rugby entre os negros, entre os colorados, era muito mais precário em termos estruturais. Então, quando a gente chega em 95, é óbvio que a seleção sul-africana vai ser majoritariamente branca, não só por um racismo que não sumiu do dia para a noite, evidentemente, tá desde os treinadores, desde dos dirigentes, etc., lógico, mas
a estrutura do rugby que os brancos jogavam era uma estrutura que oferecia muito mais para eles como atletas, né? Então isso muda. E muda também em 95, a partir de 95, o fato do que o rugby até 95 proibiu o profissionalismo no mundo inteiro, o mundo do rugby proibiu o profissionalismo, e a partir de 95, logo depois da Copa do Mundo da África do Sul, que é um marco não só para a questão da África do Sul, mas para o mundo do rugby como um todo, porque o rugby derruba o amadorismo compulsório logo depois da Copa do Mundo, né? Se torna um esporte aberto ao profissionalismo, começa logo depois da Copa do Mundo de 95, por exemplo, a Federação Internacional de Rugby começa a apoiar o rugby feminino, coisa que ela rejeitava até então. Ela começa a pensar no olimpismo, pensar num projeto para o rugby voltar para os Jogos Olímpicos, né? Então, a partir da criação de uma estrutura profissional, as estruturas do rugby começam a mudar e a África do Sul vai também, né, nesse projeto que é evidentemente também político do país, de promover uma integração maior, ele começa a usar o esporte para o rugby para isso, não apenas a imagem da seleção sul-africana, mas aí com o rugby como um todo, né? A África do Sul conseguir entrar dentro desse mundo do rugby profissional, né? E aí começa a avançar o rugby dentro das comunidades negras, dentro das comunidades colors, etc. E aí a gente começa a conectar aquilo que eu falei, né? Desse 95 até 2019, que é um processo de transformação da seleção sul-africana. O que ainda não afasta o fato de que o rugby ainda está muito associado aos brancos. Ele é o esporte mais importante entre os brancos. Ainda não é em todas as regiões da África do Sul entre os negros, evidentemente. Mas existe um processo a partir do rugby, né? E aí o que é interessante, só para eu finalizar e passar a bola para vocês, para não estender mais, é que é muito interessante a gente pensar que, no fundo, a partir desse projeto do Mandela de usar o rugby para trazer politicamente os brancos para de alguma maneira colaborarem com o governo dele, o fato da África do Sul ser vitoriosa no rugby começa a transformar o rugby pouco a pouco em um esporte atrativo para todo mundo, né? A África do Sul ganha no rugby. E isso vai começar a mudar a partir do momento de todo mundo começar a olhar o rugby todo mundo não, mas né, começar a ter uma visão um pouco mais positiva do rugby dentro da África do Sul como um todo, a partir do momento que você tem ídolos, né, que não são brancos, ídolos negros, ídolos coloridos, enfim. Aí você começa a enxergar uma África do Sul que tem referências, né? Que para mim, 2019, o título de 2019 foi tão importante quanto 95 nisso. Ou até mais, porque o capitão, Seu Sia Kolisi, para mim é uma imagem tão forte quanto, comparável, não dizer que maior, porque vamos, né, medir os momentos históricos de forma, né, não vamos comparar momentos históricos bastante distintos, mas talvez uma imagem tão poderosa quanto a do Chester Williams, jogando naquele time de 95. Perfeita colocação, viu, Vitor? Justamente aí, ouvinte, acho que você consegue entender pelo motivo pelo qual trouxemos o Vitor aqui para participar desse nosso debate. Realmente um conhecimento muito extenso da história do rugby dentro da África do Sul. Eu, pessoalmente, não sabia, na verdade, dessa qualidade, né, desse contexto, na verdade, do rugby existindo também distintamente nessas outras comunidades étnicas até dentro da África do Sul. Não que eu fosse adepto ao pensamento de que o rugby era proibido para os negros, os asiáticos na África do Sul, mas que eu não sabia que era tão disseminado também. De fato. Miguel, só para completar, ele era proibida a interação, né? Você não podia. Os times negros, colors, não jogavam o campeonato sul-africano contra os brancos, eles não se enfrentavam. Mas esse é um processo, a partir dos anos 80, até pela pressão internacional, pelo boicote ao regime do apartheid, né? Que isolou a África do Sul, inclusive no mundo do rugby, apesar que esse processo, no caso do rugby, é um pouquinho mais turbulento, porque tem vários momentos de quebra desse boicote. Os ingleses quebraram em 84, por exemplo, foram jogar contra a África do Sul. Isso foi um escândalo, na verdade, na época. Mas a partir dos anos 80, a Federação Sul-Africana Branca, ela começou a tentar se aproximar das outras federações, lógico, como marketing, para dizer que aquilo não era tão ruim quanto as pessoas achavam que era, quando no fundo era tão ruim quanto todo mundo sabia e ainda pior. Mas ela tentou, de alguma maneira, criar alguns momentos, né, de trazer uma seleção colored para jogar o Campeonato Sul-Africano, trazer uma seleção negra para jogar o Campeonato Sul-Africano, também chegou a acontecer, mas lógico, na terceira divisão, sem muito acesso, não sei como é que eram os jogos, se realmente havia ali uma arbitragem correta, algo do gênero, não sei. Mas, de fato, o primeiro jogador não branco a jogar é o tio do Chester Williams,
O Errol Tobias, que jogou nos anos 80 pelos Springboks. Chegou a jogar pelos Springboks. Também essa tentativa de dizer que, né, não, aqui do apartheid a gente está tentando mudar alguma coisa, quando na verdade não era exatamente o que estava acontecendo, mas aí vocês certamente devem ter abordado melhor tudo isso com relação ao processo de abertura do apartheid, mas existia a grande problema do rugby era justamente esse, né, que existia um apartheid dentro do esporte, uma separação completa de brancos e negros também dentro do esporte, que era aquilo que acontecia na sociedade em todas as áreas, na verdade, né? Claro, com certeza. E aí agora acho que para fechar aqui, eu tenho só mais uma pergunta para vocês, daí vamos fazer uma passagem de novo, começando no Gui, depois Franco, e depois vamos pro Vitor de novo. Mas acho que muito nisso aí que o Vitor trouxe pra gente é interessante pensar também, né, o esporte, além do que o Mandela fez, talvez a gente debateu aí se foi suficiente, etc e tal, mas também né, que foi algo positivo, né, a gente pode colocar a atuação talvez do Mandela de querer utilizar a Copa do Mundo e também o esporte do rugby como uma forma de incluir, né, buscar o apoio da população branca e também motivar, de fato, uma igualdade maior dentro da África do Sul. Acho que também vale a pena a gente analisar um esporte como um artifício para o mal, vamos colocar aqui, como o Vitor bem lembrou, né, ele falou aqui agora que por mais que algumas regiões, né, dentro da África do Sul tivessem já a prática de rugby como algo costumário, será que o esporte também não pode ser usado como uma forma de opressão? Aí o Vitor mesmo falou que os times dos coloreds, dos negros, não podiam jogar contra os times dos brancos, e volta e meia, quando havia uma exceção, eles jogavam na 4ª, 3ª divisão e não tinham a mesma, vamos dizer, qualidade para praticar o esporte. Então, acho que essa é a pergunta, o esporte também pode ser utilizado para o mal, e daí lembro até dos primeiros episódios que a gente fez aqui no Boleiro de Humanas, com a prática do esporte da volata, né, e como aquilo era um artifício do partido fascista na Itália para realmente ocupar os trabalhadores e tentar motivá-los a não se rebelarem, entre aspas, contra o regime de Mussolini. Então, Gui, primeiro, você acha que o esporte também pode ser empregado como uma forma de opressão, usado para o mal? Eu acho que certamente. Eu ia até usar esse exemplo. Foi bom que você trouxe da volata, porque era isso. O Mussolini usava a volata, por exemplo, um esporte criado pelo Partido Fascista, para não só angariar mais apoio ao Partido Fascista, mas para ter um esporte fascista e não ocupar os trabalhadores para eles basicamente não se rebelarem contra o regime. Outro exemplo que eu vou trazer aqui, que também tem a ver com segregação, mas que não é o rugby, é as ligas de beisebol nos Estados Unidos, que tínhamos as ligas negras e a MLB, que eram separadas, e isso era ruim, ou um esporte sendo usado para o mal, né, porque acabava que sacramentava a segregação ainda mais. Você fazia a população ver que, bem, nem no esporte temos negros e brancos juntos, porque vamos ter em outras partes da sociedade. E eu mesmo acredito que acontecia na África do Sul, no rugby, quando você tinha negros só se interagem e disputam com negros, e brancos só interagem e disputam o rugby com outros brancos. E certamente podemos pensar em outros exemplos do esporte sendo usado pelo mal. Também aqui, levando em consideração outro episódio do Boleiro de Humanas, as Olimpíadas de 1936 na Alemanha, onde o Hitler usou as Olimpíadas e o projeto olímpico para mostrar ao mundo como a Alemanha era superior, como o regime nazista era superior, como os atletas arianos eram superiores, e mais uma vez, usou o esporte para promover uma agenda política ruim, péssima, em todos esses casos, na volata, nas Olimpíadas de 36, no apartheid no rugby e nas ligas americanas de beisebol. Perfeito. Bem lembrado essa questão aí do nosso episódio do Jack Robinson, né, das ligas negras de beisebol, nem tinha lembrado, mas de fato acho que pode ser até quase equalizado, né, essa questão aí dessa divisão também, né, do apartheid na prática do rugby, né, essa transmutação dessa separação étnica
do regime também na prática do esporte. E nos Estados Unidos não era diferente, né? A gente conhece bem essa história aí da MLB, uma das ligas mais antigas de esporte do mundo, que por anos não permitiu, né, que jogadores negros participassem, integrassem o corpo de jogadores. Só com Jack Robinson isso acontece, né? E convido vocês a assistirem esse episódio depois aí do nosso querido Jack Robinson, que vale a pena. Mas, Franco, mesma pergunta para você, e depois vamos fechar com o Vitor. Se o esporte, de fato, também pode ser utilizado como forma de opressão e se é efetivo nesse aspecto também. Eu vou adicionar isso aí também. Se ele é efetivo como uma arma do mal. Assim, em relação à opressão, eu acho que o principal exemplo que se tem é justamente os Jogos Olímpicos de 36, que o Gui acabou de falar. Mas a gente parando para pensar em exemplos até nacionais, a gente tem alguns exemplos bem clássicos, como a Copa do Mundo de 70, foi todo criado uma máscara em cima do desempenho da seleção brasileira, puxando um pouco para o futebol, sobre como que estava o regime aqui no Brasil, que era o regime ditatorial naquela época dos anos 70. Outro exemplo, mais anterior ainda, no início do século XX, foi quando o Vasco da Gama começou a se colocar contra as práticas comuns do futebol, no qual eles tentavam elitizar cada vez mais o futebol. O que acontecia? O Vasco ele começou a trazer jogadores pobres e jogadores negros para o elenco dele e começou a ganhar partidas em cima dos clubes cariocas. Então os clubes cariocas eles fizeram uma união contra os atletas do Vasco. E o que eles fizeram? Eles fizeram com que, após o final de cada jogo, todos os jogadores teriam que assinar uma súmula. E como a maioria dos jogadores do Vasco eram analfabetos, eles não poderiam escalar esses jogadores. Daí o que o Vasco fez? O Vasco alfabetizou esses jogadores. Então a gente tem um exemplo muito claro de como que o esporte ele pode ser usado para fins negativos, mas também para fins positivos. Por mais que eu ache que tem toda uma questão de máscara social em cima dessa questão do apartheid, eu acho que apesar de tudo, a ideia do Mandela foi uma ideia positiva. Por mais que tenhamos que tirar os óculos de Poliana sobre tudo o que Hollywood fez parecer essa época, mas também sobre esses exemplos no Brasil. O caso do Vasco, Copa de 70, exemplos ao redor do mundo, Jogos de 36. Eu acho isso. Essa é a minha... Perfeito. Agora, Vitor, para fechar aqui esse nosso debate do podcast Boleiros de Humanas. Com toda certeza. Acho que eu assino tudo aí que o pessoal falou agora. E o caso do rugby na África do Sul é um caso clássico disso, né? Como por muito tempo ele foi usado, né, de maneira opressiva, assim como, na verdade, não só o rugby, outros esportes da África do Sul também, né? O cricket é muito forte na África do Sul, também tinha a mesma questão de segregação, por exemplo. O próprio futebol também tinha, né? Que o futebol da África do Sul, entre os brancos, é muito fraco, mas também existia a divisão racial, né? E até com relação ao rugby, só que a gente tem o inverso também, né? Nesse processo, por exemplo, no caso do rugby, por que o rugby se torna um esporte tão importante entre os brancos da África do Sul? Porque quando a gente pega a população branca da África do Sul, tem mais ou menos ali 1/3 são britânicos, né, de origem britânica, 2/3 aí os de origem africana, né, Boer, enfim, que é produto aí de uma colonização holandesa, francesa, alemã ao longo, né, desde o século XVII, do século XVIII, começo do século XIX. Um dos grandes motivos pelos quais os afrikaners adotaram o rugby era justamente pela opressão dos britânicos, né, porque quando os britânicos conquistam as repúblicas africanas no século XIX e colocam elas sob o domínio do Império Britânico, os britânicos fizeram coisas realmente complicadas lá, né? Teve campo de concentração, enfim, teve um processo ali de luta, de imposição de opressão britânica com relação aos africanos muito grande. E uma das coisas que os africanos logo identificaram como uma coisa importante para eles, naquele momento, até como resistência, era incorporar o esporte, que era o esporte da elite. Quando eu falo de elite, na verdade, no caso do rugby na Inglaterra, eu falo muito mais de uma classe burocrática, de uma classe militar. O rugby era bastante desenvolvido nessas categorias sociais que acabaram sendo importantes na instalação da colonização britânica na África do Sul, né? Eles começaram a adotar o esporte que os ingleses jogavam, essas classes sociais inglesas que estavam lá
instalando a colonização, o poder da coroa britânica na África do Sul, jogavam. Então eles passaram a jogar o rugby, querer ganhar dos britânicos no rugby, né? E inclusive a própria formação de educação dos africanos introduziram essa pedagogia britânica, né? Tem a ver com esportes muito ligado aos jogos em si, né? E, enfim, como forma educacional. Então, para os africanos, no fundo, a adoção do rugby partiu desse momento de colonização britânica, né? Como uma forma de encarar e derrotar o oponente, né? E, no entanto, da mesma maneira, eles transformaram isso no apartheid, né? Com a seção do Partido Nacional, que tinha uma forte, né, característica, né, do nacionalismo africano também ali. Então, tem até um ciclo aí da violência, da opressão, digamos, né? Que o rugby é claramente um dos protagonistas aí dentro da África do Sul, né? Agora, eu acho que é o exemplo mais evidente com relação a isso do esporte, com relação às mulheres, né? E agora a gente teve o próprio Museu do Futebol, né, fez uma série de palestras, né, sobre a questão da lei, né, na época da ditadura militar, na verdade anterior da ditadura, inclusive, né, mas ela foi tornada mais perversa durante a ditadura militar, com relação às mulheres não poderem praticar futebol. Mas dentro daquela lei, por exemplo, no Brasil, o rugby está escrito na lei. Era futebol, mas tinha outros esportes escritos, e o rugby estava na lei, denominado. O rugby também é proibido para mulheres. E no mundo do rugby, né, o rugby feminino demorou também a se desenvolver. E o que é mais interessante, quando a gente pega o caso da África do Sul, você olha para a seleção feminina da África do Sul, ela é muito mais negra. Porque as mulheres brancas também não jogavam rugby. Então, quando começou a ter a prática do rugby feminino na África do Sul, ele, na verdade, nasceu já mais democrático, né? É um dado bastante interessante para a gente pensar, né? Perfeita a colocação, Vitor, perfeita a colocação de todos, na verdade. Acho que, para fechar aqui, vou dar até a minha opinião, concordo também, acho que o esporte, e eu não sabia também, talvez, essa história aí que você apresentou, Vitor, né, da opressão dos ingleses e dos boers, e, né, dessa tomada da prática do rugby como forma, né, de assentir esse espírito que eles tinham, e eu acho que de fato o esporte pode se tornar, na verdade, um ciclo vicioso. Eu acho que, como tudo que tem uma paixão intensa incluída, se podemos chamar assim, se a gente acaba fechando os nossos sentidos para o restante e só focamos, né? A gente observa isso historicamente, aí já apontaram diversos aspectos, mas também até fugindo talvez um pouco do campo do esporte, focando em nacionalismo somente, em patriotismo cego. Acho que quando isso ocorre, nós temos aí diversas observações históricas quanto a isso, quando isso ocorre é palpável que, por mais que tenha talvez sido concebido como uma forma de resistência a uma opressão, ela tende a se disseminar e talvez até tender um pouco a um lado maligno, como pode se observar então na África do Sul. Perfeito, então vamos fechar essa parte aqui, esse nosso último bloco do podcast Boleiros de Humanas. Gostaria de agradecer novamente ao nosso convidado especial, Vitor Ramalho, editor-chefe do Portal do Rugby. Muito obrigado, Vitor. Conte um pouquinho a nós mais sobre o seu projeto. Miguel, o meu Portal do Rugby ele foi fundado em 2009, né? Eu era estudante ainda universitário, estudante de história, né? E comecei o Portal do Rugby com o intuito de divulgar o esporte no Brasil, que ainda tinha muito pouco, né, divulgação. E, curiosamente, logo depois que eu comecei o Portal do Rugby, o rugby foi nomeado como esporte olímpico, né, para começar em 2016 como esporte olímpico. Isso acabou gerando uma certa revolução no rugby brasileiro, porque começou a ter dinheiro de Ministério do Esporte, dinheiro de lei de incentivo, né, esse momento bastante importante do esporte brasileiro. E o rugby começou a crescer, e o Portal do Rugby sempre foi parte disso. A gente sempre teve a dedicação de cobrir o rugby brasileiro na sua íntegra, de cobrir o rugby no mundo, né? A gente falou bastante dessas questões, né, do negativas até, né, com relação ao rugby, ou positivas com relação à construção posterior, a 95, mas o rugby é um esporte magnífico, cara, assim, é um esporte que, desde que, né, superou essas questões, né, do amadorismo e tudo mais, ele começou cada vez mais a se focar no trabalho dos valores do esporte, né? O rugby tem um trabalho pedagógico global que tem muito a ver com as características do jogo. É um jogo de contato físico, então você precisa, evidentemente, criar
fazer com que que o jogador incorpore, né, valores de respeito ao adversário, de respeito à arbitragem, de solidariedade, enfim, integridade. Então é um esporte magnífico, recomendo para todo mundo, evidentemente, e o pessoal pode acompanhar o portal do rugby, que a gente faz essa repercussão do esporte, né? E em vários formatos aí, seja o site, seja nosso canal de YouTube bastante ativo também, enfim, o pessoal pode acompanhar por lá. Então é isso. Perfeito, você lembrou aí realmente, Vitor, você estava falando, eu lembrei quando o rugby começou a ganhar um pouco mais de tração no Brasil, né? Eu lembro até de uma propaganda bem humorada que tinha na TV da Topper, né? Que falava que o rugby ainda vai ser grande no Brasil, e acho que o rugby tem crescido cada vez mais, né? Agora a gente tem uma equipe muito boa, na verdade, na Superliga. Tenho tentado acompanhar um pouco mais o rugby, né? E acompanho, né, alguns dos jogos da Superliga americana e assim, eu acho que de fato o rugby no Brasil tem crescido cada vez mais e acho que a tendência realmente é se consolidar cada vez mais de fato esse esporte. E falar em Jogos Olímpicos, a seleção brasileira feminina está em Tóquio, viu? O pessoal também fica ligado aí que elas vão jogar Tóquio. É uma chance aí, né? Uma esperança sempre. A seleção feminina aí de rugby, tomara que performe bem em rugby também, em Tóquio também. Mas muito obrigado de novo, Vitor, pela sua participação aqui, e muito obrigado você, caro ouvinte, por participar com a gente nessa nossa exploração. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o que foi o regime do Apartheid, sobre, né, o que foi, né, a concepção da Copa de 1995, todo esse sobrevoo, ainda mais que o Vitor nos apresentou aqui, do rugby em comunidades de diferentes etnias dentro da África do Sul. E, como sempre, convido vocês a buscar um pouco mais de conhecimento em diferentes fontes, até mesmo o próprio portal do rugby do Vitor, e realmente entrar mais a fundo nesse aspecto. Agradeço pela sua audiência, convido você a compartilhar, curtir, comentar, criticar, o que for necessário para a gente melhorar aqui a nossa produção do Boleiros de Humanas. Muito obrigado e até a próxima.